Será que você tem insistido em abrir portas que já se fecharam há muito tempo? Oportunidades, relacionamentos, pessoas que já era para ter saído da sua vida há muito tempo, mas você tem insistido nisso? Ou será que você já desistiu daqueles planos, daqueles sonhos que faziam tanto sentido, mas aí você parou de acreditar, desanimou e por ter enfrentado alguns desafios, você acha que não vai conseguir realizar? Olha só, algumas coisas foram proveitosas ontem, algumas são importantes agora, mas tem algumas coisas incríveis que ainda virão. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Quais portas na sua vida se fecharam e você continua insistindo? A insistência, ela é a persistência projetada no lugar errado. Talvez seja por isso que você está aí tão exausto, exausta, cansado, desanimado e às vezes até desanimou de continuar sonhos e projetos que iam se abrir logo ali na frente. Algumas coisas foram proveitosas ontem, nem por isso elas seguirão com a gente na nossa vida. Algumas coisas a gente precisa deixar para trás. O tempo se foi, a porta se fechou. E não é porque uma porta se fechou que todas estarão fechadas. Pelo contrário, uma porta se fechou, procura logo, observa qual porta se abriu. Será que eu é que estou olhando para essa porta que está fechada e não percebo tantas outras que se abriram? Às vezes não são exatamente portas que se fecharam, mas nós é que nos fechamos e não estamos enxergando quantas outras oportunidades estão se abrindo para a gente. E são exatamente essas oportunidades, essas portas que são importantes agora. É necessário que você atravesse essas portas que se abrem para você agora, porque elas te conduzirão às coisas incríveis que acontecerão na sua vida. Mas você só vai se conectar com essas portas que se abrirão e que estão se abrindo agora se você mudar a sua perspectiva e se você parar de projetar a sua persistência no lugar errado e projetá-la no lugar certo. Mas aí você pode estar pensando, Ellen, como que eu vou saber qual porta que se fechou? Como é que eu vou ter esse discernimento? Normalmente, quando as portas não se abrem ou quando elas se abrem, mas a coisa não flui, fica bem nítido que é teimosia da nossa parte. É a nossa persistência se projetando no lugar errado. Entende? Cada porta fechada é a vida te chamando de volta para o seu lugar, para o seu caminho verdadeiro. Então, se você fez a sua parte, se você atuou, se você mudou a sua abordagem, se você persistiu e ainda assim as coisas não fluíram, tá fechado, tá travado, tá esquisito, talvez seja a hora de você revisar o caminho. E todo caminho que não flui, toda porta que se abre, mas a coisa não flui, está apontando para algo que precisa ser ajustado, mudado dentro de nós. Talvez essas portas fechadas ou esse caminho que não flui esteja apontando exatamente para crenças, pensamentos, atitudes. E algumas situações, elas vão exigir que a gente mude de postura. Agora, outras situações, a solução vai ser mudar de caminho, porque outras portas vão se abrir, outras coisas acontecerão. E quando a gente não percebe que as verdadeiras mudanças, elas são internas, normalmente as portas continuam fechadas e os caminhos travados. Mas no momento que você se dá conta que é a gente que muda, que é você que muda, e aí o mundo muda e as portas se abrem, aí sim o nosso caminho começa a ficar claro, fluido, as coisas começam a fluir e as portas começam a se abrir. Então repensa quais portas estão fechadas, quais estão se abrindo e quais ainda se abrirão. Não insiste em ficar batendo em porta, insistindo, persistindo, projetando a sua persistência no lugar errado, não. E nem desiste do seu sonho, nem desiste daquilo que você quer conquistar. Só prossegue e ativa aí dentro. Percebe o que precisa mudar dentro. Quais situações precisam abrir dentro de você para que o seu olhar mude e a sua percepção se abra. Aí sim você vai discernir quais portas estão se abrindo agora para você atravessar e quais se abrirão logo ali na frente. Um pouquinho mais de paciência e você vai ver que as coisas vão fluir. E vão fluir a partir de dentro, a partir de você. Eu te encontro aqui no próximo episódio.